Você já parou pra pensar no quão maluco é o universo de Dandadan? Porque não é só sobre lutas épicas, alienígenas e poderes sobrenaturais. Na real, essa obra consegue misturar raças e entidades completamente diferentes, cada uma com a sua própria mitologia, origem e propósito. É como se o mangá pegasse tudo que a gente acha impossível de coexistir e joga dentro de uma mesma história. Só que o mais impressionante é que, mesmo com tantas diferenças, cada raça tem um papel crucial na narrativa. E hoje eu vou te levar numa viagem completa pelo mundo de Dandadan para revelar quem são essas raças, de onde elas vieram, quais os segredos que escondem e, principalmente, qual o impacto delas dentro da obra. Mas antes do vídeo começar, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal e se você ainda não é inscrito no canal Renotaku, já aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Agora o recado foi dado e o vídeo foi feito, bora lá deixar de enrolação e bora logo pro vídeo. Então bora começar pela raça mais misteriosa de todas, uma raça tão enigmática que nem mesmo o autor da obra consegue explicar direito, a raça do Conde Saint-Germain. Esse sujeito visualmente é idêntico a um ser humano comum. Diferente de outros seres que parecem humanoides, ele não usa equipamentos espaciais, não tem tentáculos saindo do corpo e nem carrega tecnologias estranhas grudadas nele. Pelo contrário, sua aparência é como se tivesse saído direto de um drama vitoriano. E a parte mais estranha, esse cara parece saber absolutamente tudo sobre os yokais. Pelas pistas que deu, pode muito bem ser o único a ter conhecimento sobre o próprio Dandadan. E ainda tem as facas Koza que ele usa, nada delas lembra tecnologia alienígena, o que levanta a suspeita de que ele possa ser de fato humano. Mas aí começa a contradição. A forma como ele fala, como se veste e até mesmo o próprio título, Conde Saint-Germain, passa a sensação de que ele é um homem imortal. E o detalhe curioso é que realmente existiu na Europa uma figura histórica com esse nome. Um aventureiro, filósofo, alquimista, e alguns até acreditavam que ele fosse um vampiro. Se esse personagem for realmente o mesmo, significa que está vagando pelo mundo há séculos. Mas o que ele é afinal? Um feiticeiro? Um humano que descobriu algum código da trapaça da vida? Ou até mesmo um híbrido yokai? A única coisa que sabemos com certeza é que ele é absurdamente poderoso. Seus reflexos são sobre-humanos, sua habilidade com a espada assusta até os yokais e ele consegue desviar até de ataques estando cego, graças a um sexto sentido apurado. Isso aqui é bizarro, guys. E a sua técnica mais mortal é justamente a de roubar poderes. Ele coleta os Kai de espíritos derrotados e os insere em sua katana como se fosse um pendrive amaldiçoado. Conde Saint-Germain é brabo demais. Em segundo lugar temos as lendas urbanas. Esse tipo de criatura é a prova viva da expressão fale do diabo e ele aparece. Basicamente, são boatos que se cansaram de ser apenas histórias e decidiram virar realidade. O primeiro exemplo que conhecemos foi o Taro, um modelo anatômico da escola Kamiheid. Os estudantes começaram a comentar como ele parecia real demais e assustador. No fim das contas, ele voltou à vida e até arrumou uma namorada fora da escola. Talvez ele tenha mais sorte no amor do que muita gente que está assistindo esse vídeo, inclusive eu que vos falo. No mesmo colégio surgiram também os retratos musicais, um conjunto de rostos assombrados expostos na sala de música. Diziam que eles puniam as más apresentações musicais. E adivinha, eles realmente passaram a fazer isso. Basta só um aluno tocar muito mal sozinho no escuro para os quadros ganharem vida e partirem para cima dos músicos com o poder da sifoncinese. Vimos eles em ação quando a Vovó Turbo foi ensinar o Okaru a ficar mais forte em um desses capítulos recentes da segunda temporada. Mas nem todas as lendas urbanas que aparecem em Dandadan são como pesadelos de parede inteira. Algumas são minúsculas, como os pigmeus, criaturinhas de cabeça pontuda e armas do tamanho de agulhas. Eles nasceram da ideia de ancestrais esquecidos que encolheram porque ninguém mais lembrava deles. O detalhe é que só as pessoas especiais conseguem vê-los. Se alguém os reconhece, eles se tornam leais. Mas se forem ignorados, desaparecem, como pequenos cavaleiros gremlins com sérios problemas de abandono. Outro exemplo curioso é o velhinho do tanquinho, um ser barrigudo de regata que aparece apenas para as pessoas em crise emocional ou médiums. Ele traz sorte, mas corre embora como se tivesse atrasado para comprar bilhete de loteria, exatamente como o Momo viu na biblioteca. Claro, algumas dessas lendas não são apenas esquisitas, algumas são verdadeiramente sombrias, como os Jiangxi, mortos-vivos da lenda chinesa que vestem roupas da dinastia Qing, com rostos pálidos e corpos rígidos, obrigados a se mover aos pulos. Eles drenam a energia vital de quem encontram e em grupos são aterrorizantes. Ainda assim, nada chega ao nível dos cabeças decapitadas basqueteiras. Demônios que driblam suas próprias cabeças decapitadas e a sua também se você ainda não tiver deixado o like. Se eles te enterrarem na cesta, sua cabeça se separa do corpo e o seu sangue jorra como se fosse Gatorade amaldiçoado. A única forma de quebrar a maldição é acertar uma enterrada reversa de baixo para cima.
E em terceiro lugar temos os alienígenas. Aqui o negócio varia de completos pervertidos a gênios arrogantes, genocidas brutais e até alguns coitados pacíficos. A única coisa que todos têm em comum é não são da Terra. O resto, aparência, poderes e até motivações, não poderia ser mais diferente. Começando pelos serpoianos, os primeiros aliens a aparecerem em Dandadan. Eles são uma espécie formada apenas por machos e que se reproduzem através de clonagem, mas por causa da estagnação evolutiva, decidiram vir para a Terra colher órgãos reprodutivos femininos com suas bananas biológicas. Sim, tentaram isso com a Momo, ainda bem que seus poderes espirituais chutaram eles para longe. A gente viu isso muito bem lá na primeira temporada. E por mais ridícula que seja essa motivação, os serpoianos são extremamente poderosos. Eles têm poderes psíquicos para paralisar alvos, podem se fundir com outras criaturas e ainda controlam as mentes usando os monstros como marionetes, desde o monstro Fleetwooks até o próprio humano tufão. Depois temos os Samrianos, nativos do planeta Summer. Eles são muito parecidos com os seres humanos, exceto pelas suas antenas. A sua última sobrevivente, a Vamora, fugiu para a Terra usando um portal para evitar ser exterminada pelos Kor. E os Kur são ainda mais assustadores. Imagina só um exército britânico só que em escala galáctica, equipado com exoesqueletos e exércitos militares sem nenhuma piedade. Eles foram responsáveis por destruírem o planeta da Vamora. Eles criaram também armaduras com a sua tecnologia e ao seguir Vamora, decidiram que a Terra também seria um bom banquete para eles. A sua tropa avançada massacrou os protagonistas sem esforço e só uma intervenção de última hora salvou todos de serem aniquilados. Esse spoiler eu não vou dar pra vocês, mas eu posso garantir que esse personagem que salvou os nossos protagonistas vai estar sendo citado nesse vídeo. Número 4. Yokais. Bom, guys, os yokais talvez sejam a categoria mais assustadora de todas. Eles são cruéis, aterrorizantes e, de certa forma, paradoxalmente, também podem ser vistos como protetores da Terra. Cada yokai nasce de um sentimento forte e não resolvido. Ódio, inveja, humilhação e rancor. E é exatamente por isso que são tão perigosos. Não são apenas monstros sem rumo, eles têm motivações. Suas atitudes estão diretamente ligadas às dores que carregavam em vida. Um exemplo muito claro disso é a Vovó Turbo, que odeia homens, principalmente aqueles que zombam da aparência feminina. Sua velocidade sobre-humana e agressividade refletem a raiva que a acompanhou até a morte. Outro caso é o Cone Saltador, que nutre ódio contra pessoas em geral porque foi abandonado pela sua própria família. Agora passa os dias correndo por estradas, desafiando carros até levá-los a acidentes fatais. Já o Evil Ayer carrega desprezo por toda a humanidade. Seu corpo grotesco e monstruoso é a representação física de uma corrupção interna. Já yokais como a Cobalt Silk e o Cortador de Cabelos Negros nutrem ódio específico contra pessoas de cabelos bonitos, reflexo de inveja e humilhação. Outro exemplo pesado é o de Reiko Kashima, que detesta rostos bonitos por causa da tragédia ligada à sua própria aparência em vida. Mas nem todos os yokais são movidos pelo ódio, galera. Alguns são frutos de sentimentos diferentes, como o garoto guarda-chuva, o nosso Umbrella Boy, que se transformou por causa do amor incondicional pelo seu irmão. Também não podemos esquecer o Ombudsman, cujo apego doentio por Rin a manteve presa ao mundo dos vivos. Existem ainda os casos mais misteriosos, como o yokai da carta do conto de fadas ou o tigre d'água, cujas origens emocionais ainda não foram reveladas. O ponto em comum entre todos eles: juntos, esses espíritos já derramaram sangue suficiente para encher toda a franquia de Crepúsculo. Mas por que eu disse que eles também podem ser vistos como protetores? Porque em certo momento, Okarun levantou uma teoria interessante. A de que talvez o verdadeiro motivo de os alienígenas não terem invadido a Terra antes, mesmo com sua tecnologia superior, seja justamente o medo dos yokais. Ou seja, por mais cruéis que eles possam ser, os yokais acabam servindo como uma barreira contra as forças externas, os nossos arqui-inimigos alienígenas. Número 5. Os monstros. Agora vamos para esses seres que parecem ter saído direto de sonhos febris ou de teorias conspiratórias bizarras. Os monstros. Eles não são yokais, nem alienígenas e muito menos humanos. São criaturas à parte, com origens tão diversas que não dá para definir um padrão. No universo de Dandadan, são chamados de UMA, Unidentified Mysterious Animals, ou Animais Misteriosos Não Identificados. Perdão aí pelo meu inglês avançadíssimo, guys. Bom, um exemplo clássico é o monstro do Lago Ness, o famoso Ness. Ele se parece com um plesiosauro, com pescoço comprido, cabeça reptiliana e gleuras ao longo do corpo. Seus poderes são totalmente aquáticos, pode criar enchentes e lançar jatos de água comprimida como armas. Em contrapartida, existe o verme da morte da Mongólia, que habita o subsolo, espalha esporos venenosos e ainda possui ondas psíquicas capazes de manipular as suas vítimas.
Outros exemplos interessantes são os subterrâneos e a família Keto, que cultuam o verme da morte e parecem parcialmente humanos. Eles são ligados à lendária Terra Oca de Agartha, podendo até se disfarçar como pessoas comuns. Já o monstro de Fleetwoods se destaca pelo físico robusto e pela inteligência, atuando como mercenário. E claro, não podemos esquecer do Minotauro, que apareceu em um ataque contra Seiko. Apesar de se parecer uma criatura mitológica real, depois foi revelado que, nesse caso, se tratava de um humano transformado através de uma faca Kozuka. Isso, no entanto, abre espaço para acreditar que uma versão verdadeira do Minotauro existe em algum lugar do universo de Dandadan. E tem casos ainda mais bizarros como o humano tufão. Basicamente, é um fenômeno natural com partes de corpo humano enfiadas aleatoriamente em sua estrutura. É literalmente um desastre natural com rosto, nariz, boca e orelhas. Ou seja, os monstros de Dandadan formam uma categoria caótica, sem explicação fixa, mas tão poderosos que rivalizam até com os yokais e alienígenas. E por último, mais ou menos importante, temos os humanos. À primeira vista, eles parecem a espécie mais fraca da lista, afinal, a maioria nem sequer consegue ver yokai ou perceber a presença de alienígenas. Mas, pensando bem, os humanos podem ser considerados os verdadeiros responsáveis por boa parte do caos do universo de Dandadan. Quase todos os yokais nasceram de dores, frustrações e emoções humanas. Ou seja, foi a humanidade que criou esses seres, direta ou indiretamente. Os alienígenas também só demonstraram interesse pela Terra por causa dos humanos. A grande população e a taxa reprodutiva chamaram a atenção dos sepoianos. Já os Kur, como predadores implacáveis, simplesmente viram a humanidade como carne fresca para o seu cardápio. E o mais curioso, mais de 99% dos humanos nem fazem ideia do que acontece nos bastidores. Apenas uma fração mínima consegue perceber ou interagir com esse mundo oculto. Entre eles estão os médiuns espirituais, como Seiko e Momo, colecionadores de objetos amaldiçoados, como Payazi e Kashimoto, ou jovens que, por acidente, acabaram adquirindo poderes espirituais, como o nosso Okarun, o Didi, a Aira, o Rin e Koki. Ou seja, justamente essa pequena minoria que carrega traumas ou circunstâncias especiais acabou se tornando a linha de frente entre os humanos e todas as outras espécies. E é aí que surge uma grande reflexão. Talvez os seres mais perigosos de todo o universo de Dandadan não sejam os yokais nem os alienígenas, mas os próprios seres humanos. E aí, depois de conhecer todas essas espécies, qual delas você acha que realmente representa o maior perigo no universo de Dandadan? Será que são mesmo os yokais, os alienígenas ou quem sabe os próprios seres humanos? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou desse vídeo, manito, não esquece de deixar o teu like maroto para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito no canal Enotaku, já aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, te encontro no próximo vídeo. Valeu, manito, até a próxima. Fui!